aqui com mais um vídeo aqui do canal. Estou com o nosso amigo Orlean, que chegou do Brasil recentemente, e eu vim fazer hoje esse vídeo, mostrar como que foi a migração, como ele chegou aqui, que ele passou uns perrengues na viagem. Então, para vocês não passarem também, ele pode dar alguma dica de como, o que não falar, o que a imigração lá no aeroporto perguntou para ele. Então, vou fazer umas perguntinhas básicas aqui para ele, para ver como é que foi a vida dele. Ele veio com dois filhos dele, a esposa veio na frente, né? E depois ele veio com os filhos. E aí, Leandro, me diz aí, como é que foi a sua vida? Bom dia. Nossa experiência foi assim, bem marcante, bem forte. Desde a saída nossa no Brasil, para fazer o nosso embarque já internacional em Natal. Fui passar com meus filhos e aí um agente olhou o passaporte e falou que o passaporte nosso estava com menores suspeitos, né? E aí, ele deu explicação que seria menores suspeitos? Não, depois de muito olhar, escaneou o passaporte e ele me encaminhou para uma sala da Polícia Federal, onde o agente olhou e disse que estava tudo legal, né? O passaporte realmente foi de forma legal que foi feito. Isso dentro do Brasil, tá? Dentro do Brasil. Ele não chegou a chegar no Portugal, dentro do Brasil mesmo, lá no aeroporto de Natal. Isso. E aí nós embarcamos para cá, para Portugal. Isso... E veio o voo direto? Não, primeiramente nós embarcamos em Salvador. Salvador. E em Salvador ainda não tinha a minha passagem de volta, que eu comprei por uma agência brasileira, de uma brasileira, que era para ter me enviado a minha passagem de retorno, e ela não me mandou. Me mandou apenas no dia, 4 horas antes do meu voo, ela me mandou, onde foi o meu perrengue também. Então, essa é uma coisa que vocês têm que ficar em cima da pessoa. A pessoa que você compra, você vai ter que ter a passagem de volta. Então, ele não tinha, deram para ele justamente no dia que ele embarcou. Isso é muito perigoso de acontecer, entendeu? Isso. E aí, assim, com essa passagem, eu imaginando que eu ia ter uma passagem de uns 10, 15 dias no mínimo, né? Quando eu fui ver a passagem, na verdade é apenas uma passagem de 4 dias. Para quem vem para a Europa, o investimento que você faz, você pega todo aquele translado de troca de avião, toda aquela coisa toda. E aí eu embarquei, mesmo com medo, com toda a restrição, mas tinha que vir, já tinha investido o dinheiro. Embarcamos, quando cheguei em Lisboa, aí fomos passar na imigração. Graças a Deus o voo foi tudo tranquilo, o embarque, tudo muito bem. Quando chegamos na imigração, a gente nos chamou. A primeira pergunta que ela me fez: o que o senhor veio fazer aqui? Isso é típica deles mesmo. O que eu vim fazer? Eu falei que eu estava vindo a passeio. Ela, como? Eu falei, de férias. Aí ela, de férias? Falou, Aí ela falou, quando que o senhor volta? Aí eu respondi, dia 9. No caso, aí ela falou assim, mas como assim? O senhor vai ficar 4 dias de férias para quem vem do Brasil? Vai ficar apenas 4 dias, depois de todo investimento. Então, assim, é uma coisa que nós temos que tomar cuidado quanto a essa passagem de retorno, porque como é que a gente faz um investimento que é um investimento alto? Você vem para a Europa, vai passar apenas 4 dias, você não consegue visitar alguns lugares em 4 dias, entendeu? Ela perguntou de hotel? Não, aí ela me perguntou onde que eu ia ficar, com quem, para onde eu iria. Eu falei que eu iria para casa de uma amiga. Ela me perguntou o nome dessa amiga e eu falei para ela qual o nome da amiga. Ela me perguntou se eu tinha carta convite. Eu falei que tinha. Mostrou para ela. Ela me pediu, eu mostrei a carta convite a ela. Ela olhou, analisou a carta, viu a carta convite. Mais uma vez ela me questionou o tempo que eu iria ficar por ser férias. E aí ela me perguntou os meninos por que estavam fora da escola, né? Porque eu estou vindo no Brasil, ainda é período escolar. Período escolar, é porque como é férias não seria lá para o Brasil, que as crianças estariam estudando, entendeu? E ela justificou isso, porque 4 dias, porque é um investimento alto, com muito dinheiro, de 3 passagens ida e volta, então ela ficou martelando em cima disso. Isso. E aí eu falei que eu teria pego uma licença na escola, para os meninos estarem vindo comigo. Depois, se não possível, a gente ia fazer uma prova, um trabalho de avaliação para eles recuperar essa nota.
E aí então, prosseguindo as perguntas, perguntou cadê a mãe das crianças, né? Eu falei que a mãe das crianças estava no Brasil, né? E aí ela continuou olhando o passaporte e vendo a carta convite. Aí ela perguntou se a pessoa que ali está me aguardando no aeroporto. Eu falei que sim, a pessoa está me esperando no aeroporto. Aí ela falou assim, o que pretendia fazer aqui? Mais uma vez ela perguntou pelo prazo. Eu falei, não, vem apenas a visita. Aí ela continuou analisando o passaporte, me perguntando, olhando para as crianças. Ela chegou a perguntar alguma coisa para as crianças ou só para você? Não, só para mim. Tá. Só perguntou a mim, graças a Deus só perguntou a mim, né? Aí ela perguntou se eu trabalhava, né? Acreditou até pelo custo que foi, 4 dias, ficou meio que... Aí eu falei com ela que trabalhava, ela perguntou do que eu trabalhava, eu falei que eu era um vendedor externo no Brasil, perguntou do que eu vendia, que tipo de trabalho que era, eu falei que eu trabalho na área de construção civil, que é concreto de agregados, então eu falei para ela ficou assim analisando, e mais uma vez ela tocou justamente na quantidade de dias que eu iria ficar aqui, então assim, há uma preocupação. E ela pediu a passagem de volta? Aí ela pediu, e nessa última vez que ela perguntou, ela falou assim, o senhor tem a passagem de volta? Eu falei, tenho. Ela falou, cadê? Aí eu fui mostrei a passagem. Quando ela viu que realmente era 4 dias, mais uma vez ela tocou. 4 dias na Europa. Então, muito pouco tempo, gente. Então, vejam isso antes de embarcar. Tenta ver com a agência que vocês pesquisarem pelo menos uma semana. Não tem como você visitar a Europa em 4 dias, mesmo que seja só em Portugal. Pelo menos entendeu? um mês também. Pelo menos, assim, um mês seria, assim, o ideal. Um grande investimento, mas, assim, uma semana, no mínimo, entendeu? E aí, depois disso, ela te liberou. Não, aí quando ela me pediu a minha passagem de volta, ela foi e perguntou assim, essa passagem sua, você comprou você ou foi com a gente? Né? No caso, agência de viagem, isso. alguma coisa. Eu acredito, nesse momento eu pensei, ela realmente está em dúvida devido ao prazo, se há alguma irregularidade. Aí eu falei, não, eu comprei com a gente, a menos que eu comprei a minha vinda. Aí ela perguntou assim, você já pagou essa passagem? Aí eu falei para ela que já teria pago a passagem. Aí foi quando ela pegou o abençoado do carimbo. E aí naquele momento eu fiquei pensando. Aí eu pensei, o carimbo é para mim voltar ou é para mim ficar, né? Então, depois de quase 10 perguntas, né? Normalmente eu tinha as pessoas que vieram, falaram, não, 2, 3 perguntas no máximo. E aí para mim foi quase 10. Aí quando ela carimbou, ela falou assim, seja bem-vindo. Eu não olhei para trás deu alívio. E vim embora. Só que ainda teve mais outra coisa. Na hora de eu embarcar para pegar o voo para chegar em Porto, quando eu fui embarcar, o meu voo... ele veio até Lisboa, né? Isso. Ele veio até Lisboa ele pegou um outro avião para Porto. Isso. Quando eu fui embarcar, o meu voo estava cancelado. E aí me deu aquela aflição. Eu falei, será que cancelaram a minha passagem? Porque não, eu já estava meio traumatizado da imigração. Eu fiquei pensando, será que foi a minha passagem ou o meu voo? Nem liguei uma coisa a outra. Aí o agente falou assim, não se preocupe, que esse voo todo foi cancelado hoje. Aí eu fiquei mais aliviado. Aí eu fui até a agência qual eu comprei, que era TAP, que estava vindo. E aí eles realmente me deram uma outra passagem para que eu pudesse chegar aqui. Mas foi no mesmo horário, quase no mesmo horário? Não, eu ia embarcar ao meio-dia, tive que embarcar às 5 horas da tarde. Porém também a empresa nos deu um voucher, nos alimentava no período que nós estivemos no aeroporto ainda. Aí ficamos ali até aguardar. Não, a empresa foi muito atenciosa com a gente nesse quesito, não deixou nada a desejar. Para mim, a única coisa que ficou para mim a desejar e me trouxe um risco foi a minha passagem de volta. Então, assim, há uma preocupação. Agora eu falo para quem estiver vindo, realmente fortalecer essa questão. Vem com o seu agente, a sua passagem de volta, de preferência com antecedência, para que você possa saber o que você vai dizer, né? Porque assim, você consegue ter uma história. Porque se você não sabe quando é que você volta, você não tem nem o que dizer. Ela não chegou a perguntar onde você iria, não, os lugares, não. Não perguntou. Então ele enfatizou muito, só foi na data. Ela achou muito pouco. Ela ficou muito insistente na data da volta dele, porque 4 dias não tem como. E aí quando a gente pegou o voo, graças a Deus chegamos aqui a Porto, foi tranquilo, mas a viagem em si
foi muito bem, agora a alfândega aqui, ali na... Aí na tem alfândega ele saiu. ele saiu já chegou a Porto, ele embarcou, né, 5 horas da tarde, e foi pegar as malas dele, não é isso? Isso. Aí, foi pegar as malas dele, tem que passar pela alfândega, né, e aí, como é que foi? Aí quando eu cheguei na alfândega, o agente olhou a etiqueta da mala e viu que era do Brasil, né, tinha embarcado em Salvador as malas. Aí eu fiquei na dúvida, se eu dizer... Será que você foi escolhido ou será que eles já estavam olhando? Não. Ele estava olhando algumas malas, indicando pessoa, e justamente a minha ele olhou, né? A etiqueta, né? E por eu estar eu sozinho e duas crianças, então, aí ele perguntou de onde eu estava vindo, e eu fiquei na dúvida se eu diria que eu estava vindo de Lisboa, que era o último voo, ou se era do Brasil. Aí eu falei Brasil, ele perguntou também sobre a mãe das crianças, falei que estava no Brasil, e aí depois ele me desejou boa viagem. Chegou a abrir a mala? Não, só olhou, perguntou e liberou e viemos embora. Graças a Deus estamos aqui, tudo certo. Que bom. Sufoco, depois desse sufoco todo que ele passou, graças a Deus chegou aqui, terra portuguesa. Graças a Deus. Assim, logo de primeira, assim, a impressão é das melhores que tem no país, a atenção das pessoas por onde nós passamos até então, o suporte que nós temos tendo. Então, estou muito feliz, muito grato a Deus e as pessoas que têm nos amparado. Sim, aqui os portugueses, mesmo que sejam um pouco fechados, eles são meio reclusos, mas ele tem um bom coração. Então, tem muitos portugueses que ajudam, que compartilham, que doam coisas para as pessoas, entendeu? Obrigada, deixe seu like, inscreve no canal, ative o sininho e no próximo vídeo a gente se fala mais. Beijo!